Olá, sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, dia 6 de outubro de 2021. Eu espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Estamos fazendo o nosso passeio nas palavras do Evangelho segundo João, um estudo chamado Voar. Ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para poder repartir Jesus. Viver Jesus. Eu espero que você esteja aproveitando, como eu estou aproveitando, cada palavra aqui do Evangelho segundo João. Estamos hoje em capítulo 11 e é um momento de Jesus manifestar para seus discípulos, as pessoas que ele veio salvar e amar, manifestar que ele tem poder para dar vida e ele pode entregar sua vida e levantar-se dos mortos. Ele mostra isso usando o momento da morte de Lázaro, mas um momento que Deus preparou para pregar para nós o poder de Cristo, que é poder sobre a morte, sobre a morte. Começando em versículo 32, vamos lendo um pouco mais da história. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Antes de eu avançar um pouco mais, o que chama a minha atenção, o que tem chamado a minha atenção durante toda a minha vida, é que cada parte dessa história da vida de Jesus, ela vem para mim como sendo uma história verídica, uma história verdadeira. Seria impossível orquestrar essa história dessa forma. Tem tanto detalhe que parece que não poderia acontecer e não poderia ser feito de uma forma contínua, como Jesus fez tudo que ele fez e falou tudo que ele falou. É impressionante para mim como ler os evangelhos me leva a crer que eu estou lendo uma história verdadeira. Eu estou lendo a história de Deus que se fez carne e habitou entre nós e nos permitiu ver a verdade e a graça de Deus em carne e osso. E a maneira que Jesus reage me mostra esse lado que Jesus é o Filho do Homem, que ele entende exatamente o que estamos sentindo quando alguém que a gente ama morre, ou quando alguém que a gente ama está doente, ou quando alguém que a gente ama erra e precisa de perdão. Tudo que Jesus faz combina com a ideia que eu tenho no meu coração que Deus ama a gente e ele quer nos abençoar. E uma das razões porque eu continuo crendo em Cristo, exatamente essa afirmação que o Espírito me dá todo dia, que eu não estou seguindo uma mentira, um mentiroso, uma pessoa que estava doente, imaginando coisas. Não, eu estou seguindo a voz e a vida daquele que é maior do que a morte. Mas ainda assim, continua. Vejam como ele o amava, mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Quantas vezes eu tenho ouvido isso quando eu estou lidando com pessoas ou cuidando de pessoas que estão numa situação de luto e tragédia, que eles sempre levantam essa pergunta. Eu sei que Deus tinha poder de curar, eu sei que Deus poderia ter feito alguma coisa para parar a morte da pessoa que eu amo, mas essa pergunta, ela fica aí e muitas vezes não temos resposta, mas ainda assim, vendo o caráter de Jesus e vendo o amor de Cristo, a gente
aceita, mas também lamenta. Mas Jesus fez exatamente isso junto. Ele também está chorando. E ele já sabe que daqui a pouco ele vai levantar Lázaro, mas ele ainda assim chorou. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Porque ele estava profundamente comovido. Ele já sabia que ele ia agora mesmo, daqui a pouco ele vai levantar Lázaro. Mas ainda assim ele sente a nossa dor. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Impressionante como Jesus está preocupado com as pessoas ao redor dele. Ele sabe que Deus está fazendo tudo perfeitamente, mas porque ele ama o ser humano, ele lamenta, ele fala em voz alta para que todo mundo possa crer. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Aqui tem um retrato do que Jesus quer para todos nós. Tirem as faixas dele. Tirem tudo que representa a morte. Tirem tudo que representa a derrota. E deixem-no ir. Deixem o mundo, o ser humano, avançar, sair da morte e viver. Isso é o Evangelho, isso é Jesus. Ele vem para nos tirar da morte e colocar na vida. Ele vem nos tirar das trevas e colocar na luz. Isso é Ele, o Evangelho, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Quando eu leio as histórias em Mateus, Marcos, Lucas e João, uma coisa que sempre me acontece, a história toca em mim como a pura verdade a respeito do Pai, a respeito do Filho e a respeito do Espírito Santo. E tudo me parece verdadeiro quando eu penso na minha necessidade de ter essa intervenção de Deus através de Jesus na minha vida. Eu não consigo ver outra saída. Eu não consigo ver outra maneira da gente voltar para aquilo que Deus nos criar para ser e viver. Eu fico cada vez mais convicto que vendo Jesus, ouvindo Jesus, amando Jesus, e depois repartindo com o mundo essa abundância que Ele é, e oferecendo Ele, o amor dele como se fosse comida, como se fosse água, como se fosse luz. E quando eu falo de Jesus, eu falo como quem já está experimentando o fruto do que Ele é, o que Ele sempre será e o que Ele fez por mim, que Ele fez por você. Eu não consigo, depois de 70 anos neste mundo, eu não consigo ver uma outra pessoa, uma outra história, uma outra possibilidade que me satisfaz. Jesus me satisfaz. Ele é a vida que me satisfaz. Ele é a vida que me coloca em umas circunstâncias de paz, de alegria. E aqui em Cristo eu quero permanecer, eu quero viver, eu quero experimentar cada vez mais. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Continue firme, que mantenha-se focado em Jesus, ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus para poder repartir Jesus, porque esse mundo, toda pessoa precisa de Jesus. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia.